Eu gostaria que você permanecesse sentado, não é? E nós vamos estar orando na vida deste homem aqui. Pai, muito obrigado pela vida do Disney, este homem de Deus que tu tem colocado ali na Espanha, abençoando aqueles casais, abençoando aqueles meninos ali que jogam. Obrigado pela sua esposa, Senhor. Hilda, nós abençoamos a sua vida e o seu ministério agora como igreja, no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, a graça e a paz. É bom estar aqui. Aqui eu me sinto como minha casa. Talvez a maioria não sabe, mas aqui foi minha casa durante 2 anos. Isso do ano 88 até o ano 90, quando eu conheci esse cabra, né? E eu sou Disney. Eu sou casado com uma linda mulher, porque feio basta eu. E eu sou de origem pernambucana, pai, mãe, vó. Nossa família chegou aqui no século XVIII. Meu tio, chamado Joaquim, no começo do século passado, se converte. E Deus começa a fazer uma história linda na nossa família. Família de mamãe, quase 90% são cristãos. Família de papai, mais de 50% são cristãos. Nós somos mais de 10 pastores. Eu nasci em São Vicente, São Paulo, mas me sinto pernambucano e o meu coração é gaúcho. E o porquê? 99% vermelho e, pela misericórdia de Deus, 1% azul, né? Isso é misericórdia, né? Seria 100% vermelho. Mas eu me converti e minha esposa tem me ensinado como torcer. Só a Hilda para fazer isso, né? E por que meu coração é gaúcho? A minha vida mudou por causa do Rio Grande do Sul. Eu tive 2 famílias fundamentais na minha vida. Pastor José, que a maioria conhece, meu segundo pai. E o presbítero Valdemar, lá de Gravataí, meu pai também. E os 2 estão com o Senhor, só ficaram as mães, e eu louvo a Deus por isso. São pessoas que me abraçaram, me receberam como filho, e mais do que isso, pastor José, um dia, eu já contei isso na igreja, quando eu fui embora daqui em 90, para casar e para ser pastor, eu fui chamado para ser pastor aqui, no ano de 89. No ano de 89, eu estava entrando na política, eu trabalhei com Covas e Caía da Crucius, e eu pensava que ia ser político, mas Deus me chama para pastor. E o meu conselheiro, o meu pastor, foi o pastor José. E eu lutei para ser, eu não queria ser. Não gostaria de ser pastor. Meu pai é pastor há 41 anos, e meu papai sofreu, foi traído. Eu falei, esse trem eu não quero para mim não. Sou crente, graças ao meu pai, minha mãe, a Deus principalmente, mas esse negócio de ser pastor não é comigo. Mas você não faz o que você quer. E para Deus você só diz sim. Hoje ou amanhã ou no dia final. Todo mundo vai dizer sim para Deus. E quanto mais cedo você diz sim, é melhor para você. E no dia que eu estava saindo daqui, a irmã Nina olhou para mim. Eu estava indo num trenzúrbio aqui de Canoas, pegar o trenzúrbio para pegar o ônibus para voltar para São Paulo. Ela falou para mim, você foi uma decepção muito grande. Eu esperava muito mais de você. Isso não me abateu. Isso me encorajou. Em 93, por culpa desse cara aqui, que eu fui comprar um carro para ele lá em Recife, e eu tive que trazer esse carro em Blumenau, no Natal de 93. Essa mesma pessoa que me disse que eu era uma decepção, me convidou para ajudá-lo no ministério. Em 5 anos, casado, pastor já, mas eu acho que o pastor José não estava bem. E até hoje talvez ele não entenda, quer dizer, ele não entendia quando estava aqui. Eu era adventista e ele batista. Como você vai convidar um adventista para trabalhar no ministério contigo, seu auxiliar direto? E eu também não deveria estar bem, porque eu aceitei. E eu era um adventista de família. Meu tio-avô foi o primeiro pastor nosso. Isso, ele era adventista ainda do 7º dia. Depois houve uma renovação na vida dele em 1900
34, ele recebe batismo com o Espírito Santo e a nossa família toda virou pentecostal. E eu já nasci pentecostal. E como eu disse, eu já falava em línguas no ventre da minha mãe. E um dia esse homem me aceitou para ser o seu auxiliar. E graças a Deus e graças ao pastor José, meu coração é gaúcho e muito gaúcho. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa igreja que nos apoia, que nos ajuda. Que é verdadeiramente um dos nossos mantenedores. Estamos lá e continuamos lá, graças a Deus, é a providência divina, mas também pelo apoio da igreja, pelo apoio do Gilberto, do Joel. E eu louvo a Deus porque eles nos visitaram. Vocês não sabem como faz bem receber uma visita no campo, tá certo? Então eu vou terminar por aqui. Depois, quem quiser conhecer mais a minha história, eu conto o resto. Eu tenho mais órgãos, tá? Então eu tenho mais coisas divididas entre mim. Eu queria passar um slide, porque eu tenho um tempo bem resumido e eu tenho que ser obediente num tempo, senão eu não almoço hoje na casa do Gilberto. Tá aí. Aí é minha mulher. Vocês veem que ela é linda, ali sou eu. A Hilda é 51% do meu ministério, no mínimo. Aqui é um grupo. Eu já não gosto de usar o púlpito. Esse aqui é um grupo, tá? Tudo aconteceu assim. Eu estava com 3 meses na Espanha e orei a Deus dizendo: Deus, eu vou virar Noé. O Noé pegou 120 anos, não tinha uma alma. Eu estava 3 meses e não tinha uma ovelhinha. Eu falei: pô, Deus, eu me sinto mal. E nessa semana Deus pediu para essa mulher de óculos, chama Cláudia, é argentina, ela me ligou e disse: pastor, vem nos visitar. E eu marquei a semana seguinte, fui visitá-la, e na outra semana nós começamos uma célula. Era só eu e ela, e o marido, e o filho, e minha esposa. Então ali está Cláudia, do lado está o José Mário. José Mário e Cláudia são os nossos líderes. Eles são argentinos. E Deus, na sua santíssima bondade, eu estava aprendendo espanhol, ainda estou aprendendo, não falo fluentemente, apesar de ter ministrado mais de 50 vezes lá num portunhol estranho, né? Depois de 2 meses, eu estou na escola, onde tem um professor chamado Goyo, e esse professor gostou de mim. E a nossa sala de aula era tão engraçada e tão estranha, que eu posso pregar daqui, né, pastor, se eu permite? Eu não estou começando a pregar, ainda vou demorar para começar, tá? Ele fala: Disney, tem uma pessoa aí que quer te conhecer. Eu falei: por quê? Eu falei que você é um pastor bacana. E as nossas aulas, quando eu vou na aula de espanhol, eu não vou todas as vezes, mas quando eu vou, ela vira uma aula de tudo, menos de espanhol. A gente fala de política, de teologia, de cultura, porque ele é um homem culto e ele é um católico que saiu da raiz católica espanhola e ele deu um plus na vida dele. Então ele gostou de mim. Aí tinha uma aluna que chegou na classe e falou: eu preciso encontrar uma igreja. Aí ele disse: olha, eu tenho uma igreja, eu conheço um pastor bacana. E ele deu o meu telefone para ela e essa pessoa me ligou. Ela não está na foto. Ela vai estar na foto só da tarde, para vocês ficarem curiosos. O nome dela é Joyce, é de Natal. E ela casou com esse moço. Em 2 meses casou com esse moço feio aqui, Miguel. Presta atenção nesse cara aqui, ó. Miguel, tá vendo esse careca? Eu estou na casa dele, a célula é na casa dele. Ele continua católico e devoto de Pilar. E quem quiser saber mais disso, eu vou contar só à tarde também. Mas o Miguel é um cara interessante. É a primeira vez que eu encontro com ele num bar. Ele diz assim: ele não queria me conhecer, não queria saber de pastor nem de evangélico. Mas a mulher falou: eu só caso contigo se eu puder ir para a igreja e se Deus falar que é para mim casar contigo. Aí toda semana ele ligava: Deus já falou contigo? Todo dia: Deus já falou contigo? Ele achou isso uma loucura, né? Deus falar para católico é uma coisa esquisita. Ele é um católico devoto, né? Aí Deus falou com ela, eu não sei como, não sei de que maneira.
Mas Deus falou com ela. Eles já casaram. Eu vou fazer o casamento na igreja agora dia 6 de dezembro, se Deus permitir meu avião chegar, né? E Miguel é um cara interessante. Miguel é o cara-chave da igreja. Continua católico e devoto da Pilar, tá bom? Miguel, um dia, por negócio, foi visitar essa moça aqui, que é a Pilar. Não é a Nossa Senhora de Pilar, mas é Pilar. Ela é filha de espanhol, casada com Celso. E essa mulher, na hora do negócio, começou a chorar. Chorar, chorar, chorar e chorar e contar a sua história triste. Aí o Miguel orou por ela. O Miguel me chamou e falou: pastor, o senhor precisa visitar Pilar. Miguel orou normal como crente evangélico. E falou: pastor, nós precisamos mudar nossa célula de quinta para segunda, porque Pilar só pode de segunda por causa do trabalho dela. Mas não tem problema, eu venho aqui para ganhar alma. Eu faço célula até as 12 horas de qualquer dia, 12 horas lá é meia-noite. De qualquer dia, em qualquer lugar. Aí Pilar entrou na nossa célula. Nós temos, fora daí, isso você só vai conhecer um pouco mais tarde, mas 3 casais, tá bom? E um casal foi ganho por Cláudia e Rosemário. É um casal lindo, 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 lindo. Vocês vão ver as fotos, as 4. Ela tem 6 filhos, equatoriana, é Mercedes e Rimmel. Jimmy, para nós, aqui é mais fácil falar Jimmy, e Mercedes. Elas têm 6 filhos e está começando na fé, né? Uma vez eu levei os filhos dela para um rock, e tinha um rock evangélico que eles vão em toda... Eles são alemães, mas alguns deles são de várias nações. Eles vão evangelizar em todos os lugares. Aí eu levei os 2 meninos de 14 e 15 anos, e ele chegou em casa e falou: mãe, esse homem é doido. Me levou num lugar que só tem louco. Eu pensava que jovem gostaria de rock, mas ele achou que os rock cristãos eram de louco, né? Mas foi assim que começou a nossa história. E também temos Paco e Glória. Quem é Paco e Glória? Ovelha de quem? De Miguel. Miguel falou, eu estava almoçando com ele, falou: pastor, o senhor precisa visitar minha prima, eles estão separados, o senhor tem que ir lá e tem que ajudá-lo. Falei: tá bom, Miguel, vamos lá. E Miguel é um cara que fala muito, e quem fala muito sempre se atrapalha. Mas ele é uma gente muito boa. Aí nós fomos lá. Eu visitei um estava morando numa casa, outro noutra. Eu visitei Glória primeiro, orei com Glória. Depois eu visitei Paco. Paco é Francisco. A gente chama Chico, Chico e lá é Paco. Depois eu visitei o Paco. Depois de 3 semanas, eles voltaram, 3, 4 semanas, eles estão juntos. Né? E ela é minha cabeleireira, por isso que eu estou com esse cabelo assim estranho, né? Eu não sei se ela não me entendeu o meu espanhol direito. E esse faz parte da nossa história. E a última coisa que eu queria falar sobre Miguel: eu estava com o pastor no carro e Pilar me ligou. Eu liguei para Pilar para falar que a célula seria na casa dela, e eu comentei um assunto com ela. Ela ficou meia hora reclamando, dizendo: eu não vou mais para a igreja, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E o pastor do lado disse assim: problemas de igreja, né? Mais de meia hora, nós estávamos indo para Madrid, e tudo bem, tá bom, falei: eu volto aí, eu vou te visitar. E depois de 15 dias, Pilar voltou à nossa célula. Antes de eu vir embora, e Pilar veio pedir perdão. Ela falou: sabe por que eu estou aqui, pastor? Porque Miguel foi na minha casa e disse: não seja radical. E eu não sabia que era radical. Então, essa palavra radical fez eu me arrepender. Eu vim aqui pedir perdão para o senhor e pedir perdão para outra pessoa. E ainda ele não se converteu. Obrigado por ter trazido o púlpito. Irmãos, antes de eu pregar, eu trouxe um livro que vai me ajudar um pouquinho no meu ministério, um pouquinho no ministério da terceira pessoa que mais influenciou a minha vida. Primeiro foi meu pai, meu pastor, meu pai, meu amigo. Segundo foi o pastor José, meu pai, meu amigo, meu mentor durante muito tempo. E a terceira pessoa era Evaldo Ramos, que é meu amigo, não é meu pai, é só meu mentor e meu pastor. E eu queria ler uma parte desse livro. A ideia não é ajudar a gente. Eu não preciso do dinheiro desse livro, que não vai me ajudar muito. E nem
acho que o Ari precisa. Esse livro eu creio que vai ser o maior best-seller da história da igreja brasileira. Eu creio. Há mais de 10 anos nós estamos na briga para lançá-lo. Uma guerra espiritual enorme, e não conseguimos. Nós lançamos ele no ano 2012, e depois de uma briga espiritual que vocês não imaginam, que aconteceu em 2013, eu tive que aconselhar a gente, paramos de novo com o livro. E eu louvo a Deus que agora, quando eu chego ao Brasil, eu estava numa conferência de liderança e para pastores e líderes, no Rio, eu cheguei ontem de lá, foi relançado esse livro. O nome do livro é Pare de Conjugar o Verbo Sofrer. Ele é um livro para quem não gosta de ler e para quem gosta de ler. Quem gosta de ler, lê em 15 minutos. Quem não gosta de ler, consegue ler em 2 dias. E ele tem 2 finalidades. Ele ajuda o crente que não sabe como ser e deve ser crente. E ele ajuda o incrédulo a entender o sentido da vida. Quem apresenta esse livro é Caetano Veloso e Chico Buarque. Chico Buarque é ateu. Caetano Veloso é agnóstico. E Caetano Veloso, na apresentação do livro, ele diz a seguinte coisa: do fundo do escuro do coração brota dor. Somos humanos, sofremos. As palavras de Ariovaldo Ramos, embora parecem despretensiosas, são palavras de testemunho e sentido, de certeza sobre o sentido das relações entre seres humanos que sofrem e o divino, sobre o gosto da vida nesses tempos. É um agnóstico que leu esse livro. E eu queria ler o que Ari escreve. É na mente, antes de tudo, que as batalhas da vida são travadas. Vença as batalhas na mente. Abrigue em sua mente apenas o que é justo. Pense em como cooperar com a justiça. Só pense no que é bom para todos. Só pense naquilo que vai gerar progresso para todos. Pense somente em como falar a verdade. Construa no pensamento forma de tratar bem as pessoas, mesmo diante da maldade. Pense no que produz esperança, mesmo diante da tragédia. Só alimente a sua mente com o que é repleto de virtude. Só 45 sortudos vão conseguir ter esse livro aqui, porque eu só trouxe 45 livros. Tá certo? Se você precisa, ou acha que alguém precisa, compre esse livro. E agora o meu preâmbulo da mensagem. Eu creio, irmãos, que a Bíblia, alguns dizem que nós temos que usar a Bíblia contra a gente. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa frase é errada. Mas a gente muitas das vezes usa a Bíblia contra as outras pessoas. E a ideia não é essa. A ideia da Bíblia é quando você acorda de manhã com aquela cara linda, limpa, babada, cheia de remelo. Você vai ao espelho, você se lava, você se limpa. E você verdadeiramente fica um pouquinho mais bonito, ou menos feio para alguns, né? E a Bíblia é isso aí. Você olha para a Bíblia todo dia e lê a Bíblia para que você venha se converter, para que você venha ser transformado, para que você venha ser mudado. A ideia da Bíblia é essa. E eu preciso aprender a ler a Bíblia desse jeito. E a Bíblia para o meu próximo é uma fonte inesgotável de bênção. Eu vou repetir. Eu uso a Bíblia como espelho para mim. Mas a Bíblia para o meu próximo, ela não é um momento de disciplina, de admoestação, e sim de exortação, de agradecimento e de bênção de Deus. Todo crente precisa aprender isso. A Bíblia é espelho para mim, mas para o próximo é bênção de Deus, pura e genuína. E se nós aprendemos a viver assim, a nossa vida será um pouquinho melhor. Eu vou ler agora em Romanos 1. Eu pensava pregar algo diferente. Não sei porque Deus mudou. Qualquer coisa você pergunte para ele, que eu também não sei. Capítulo 1, versículo 1. Eu tenho 25 minutos para tentar falar o que eu falo em 50. Então eu vou correr. Eu vou ler na versão, uma NTLH, na linguagem de hoje.
porque eu achei ela mais assim interessante. Paulo escreve 7 cartas a 7 igrejas. Mas você vai dizer, Paulo escreveu 13, é verdade. Mas Paulo escreve 3 cartas a 3 irmãos. E a carta de Coríntios é 2, a carta a Tessalônica é 2, a carta a Timóteo é 2, por isso ficou 13 cartas. E eu queria fazer uma pergunta: que igreja queremos ser? Eu não estou dizendo de igreja local, eu estou falando de igreja que a verdadeira e única que somos cada um de nós. Nós somos igreja individual para viver dentro de uma comunidade. Nós somos uma igreja individual para vivermos numa igreja local. É impossível ser igreja individual sem pertencer ao corpo. E aqui é uma parte do corpo de Cristo em Canoas. Aqui é uma pequena parte do corpo, uma pequena parte da igreja. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a eles. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Canoas, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Canoas, todos vocês a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-lo, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês, também como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Canoas. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras, viverá aquele por meio da fé é aceito por Deus. Perdoa-me, Pai, que eu não mereço ministrar a Tua palavra, mas pela Tua graça infinita, Tu tem misericórdia de mim, e que o Teu Espírito ministre ao coração da Tua igreja apenas o que Ele deseja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. De tudo que eu falar aqui hoje, eu só queria que você lembrasse de 3 coisas. Vocês podem esquecer tudo que eu contei, toda a história. Eu queria que vocês lembrassem a primeira coisa. Paulo, ele começa o texto no versículo 1, eu sou servo de Jesus Cristo. Talvez a palavra mais indicada seria filho. Mas esse servo de Jesus Cristo é fenomenal. Ser servo de um bom Senhor, de vez em quando, é melhor do que ser filho de muitos pais.
Então eu queria que vocês prestassem atenção. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Vocês são servas do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que o Paulo diz, que ele é separado. E isso para mim é muito importante. No texto, o separado significa santo. No original, o santo significa separado. A gente acha que santidade é pureza. É também. Mas santidade é mais do que pureza. É ser separado para Deus. Quando eu e você nascemos de novo, a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Eu queria contar apenas uma experiência que aconteceu quando eu era auxiliar do pastor José. E ele fez isso algumas vezes. Ele fez isso com o pastor Egmar. Aí tinha uma irmã, que aconteceu alguma coisa. Aí perguntaram para ela: irmã, você fez isso? Ela falou: não, eu não fiz. E ela tinha feito. Aí o pastor José falou para ela: irmã, você não fez. Quem fez foi a antiga. A nova não fez, não. Porque agora você é santa, você é separada para Deus. Eu aprendi aquilo lá, eu achei muito interessante. Eu estava junto, e eu vivia junto com ele. E eu trabalhava junto com ele. E isso é difícil a gente entender. É difícil entender que quando a gente conhece Jesus é uma vida nova. A gente sabe teoricamente que é nova vida. A gente sabe teoricamente que é uma vida diferente. A gente sabe que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Mas essa é uma luta eterna. Porque a minha carne não aceita isso. A minha carne nunca aceita isso, mas meu espírito almeja, deseja isso. Então nós vivemos nesse conflito, nessa luta interna muito grande. Mas independente da luta, você é santo. Você é separado. Independente do que aconteceu contigo ontem, hoje, independente do pecado que você cometeu essa semana, eu quero dizer que você é separado para Deus e por Deus. Foi Ele que te separou, foi Ele que mexeu em você e falou: vem para mim que você é meu filho, vem para mim, eu vou morar em você, eu vou selar você com o meu Espírito Santo. Ser crente é saber que nós temos um Pai que luta por nós. Eu estava para ir para a Espanha, e a minha dúvida, eu demorei para ir pelo menos 5 anos, por medo, por covardia e outras coisas mais. Aí eu estava orando, no ano de 2010 eu capotei um carro em Nova Zelândia, e Deus falou: vai ou não vai para a Espanha? Falei: vou, capotar um carro, tem que ir, né? Capotar numa estrada vazia, a menos de 90 por hora, só você? Só Deus pode fazer esse trem. Deus capota os nossos carros, porque a gente é separado e não sabe que é separado. E eu estava orando e dizendo: Deus, e como eu vou me sustentar? Quando eu saí da igreja em 2007 de Timbó, eu mexi em muitos negócios. Eu movimentei mais de 20 milhões de reais. Até o Henrique foi comigo ontem e falou: onde está esse dinheiro? Eu falei: algum eu doei. E algum eu doei de maneira errada, eu emprestei de maneira errada. E eu acho que Deus também queria me humilhar. Ele falou: quem te manteve até hoje? Ele falou: não foi tua igreja, não foi teu trabalho. Quem te manteve até hoje fui eu. E essa palavra me desceu no coração, desceu na alma, subiu para a mente. Eu sempre criei que Ele me mantinha. Mas de vez em quando você tem dinheiro, você acha que o seu dinheiro te mantém. Quando você tem muito dinheiro, você acha que você tem algum poder. E algumas vezes a gente esquece que a gente é separado para Deus. E a terceira coisa, Ele me separou para ser seu apóstolo. Não no sentido de Paulo, porque nós não somos apóstolo como Paulo, mas toda igreja é apostólica. E se a igreja é apostólica, porque nós seguimos
o ensinamento dos apóstolos, todos somos apóstolos. Calma aí, pastor. Apóstolo, o seu sentido original é missionário. A essência do apóstolo é ser missionário. E se você não é missionário, eu tenho dúvida se você é crente. Eu tenho muita dúvida se é crente. Missionário não precisa ir para a África, para a Ásia, para enfrentar o pessoal do Ebola, nem estar na Espanha comigo, nem no sertão do Brasil. O missionário, ele começa na cama com a sua esposa ou com seu marido. Porque se eu não for missionário na vida da minha esposa, eu não sirvo para ser missionário em lugar nenhum. Se eu não sou missionário na minha casa com os meus filhos, eu não sou missionário em lugar nenhum. Então eu gostaria que vocês entendessem, nem todos os missionários vão, a maioria fica para ajudar quem vai. Eu ministrei aqui, me deram 5 minutos outra vez, eu só disse uma coisa: ore, eu só preciso disso, mas cuidado com a sua oração, porque ela pode mudar a sua vida. Se a gente orar conforme a palavra de Deus nos ensina, a vida da gente muda por completo. Mas se a gente orar diante de Deus, pedindo: Deus, me cure, me sare, me abençoe, me transforme, me mude, alguma coisa vai acontecer. Mas você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. Porque oração, irmãos, é primeiro louvar e glorificar, exaltar o nome de Deus. A segunda coisa é agradecer a Ele por tudo que Ele fez. A terceira coisa na oração é interceder por todas as pessoas que estão passando alguma necessidade física, espiritual ou mental ao redor do mundo. A quarta coisa só na oração que eu oro por mim. A gente muda isso. De vez em quando só ficamos com aquela oração egoísta, aquela oração egocêntrica. Infelizmente. Então, para que tudo isso? Para que servo? Para que separado? E para que apóstolo? Para que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Eu quero deixar claro para você aqui nessa manhã. Talvez eu só fique nesse versículo, eu não alcance outros. Você não nasceu para casar, para ter filhos, para ter casa, para ter carro, para conquistar as coisas. Você não nasceu para isso. Você nasceu? Vocês lembram aquela canção que nós cantamos? Para te adorar foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é ser a casa de Deus, onde flui o amor. A gente canta, eu amo essa canção há mais de 30 anos. E as outras canções todas que eles cantaram eu não conhecia nenhuma. Ou uma talvez, mais ou menos. Mas essa canção a gente canta e talvez não entende. Talvez não compreende. Nós nascemos, irmãos, para pregar o Evangelho. Porque quem ama a Deus só tem uma única função: pregar o Evangelho. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Ele estava falando a cada um de nós. Quando Pedro diz: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou querendo dizer que você não tem que casar, que você não tem que ter filho, que você que não tem que ter casa, que você não tem que conquistar coisas. Eu só estou dizendo para você que o teu casamento, os teus bens, o teu dinheiro, se não reverter para a glória de Deus, você está pecando. Você está não cumprindo a sua função de separado. Você está deixando de ser santo, apesar de continuar santo pela graça de Deus.
Deixa eu tentar te explicar isso, para não confundir vocês. Continuamos santos, mas não usufruímos da santidade. Continuamos crentes, mas não temos vida abundante. Continuamos filhos de Deus, continuamos salvos, mas vida abundante não existe. Não existe. Eu sou crente desde o nascimento, eu já disse, eu me converti aos 12 anos, e eu estou aprendendo a ser cristão a cada dia. Eu estou aprendendo a viver a vida que Deus tem me ensinado a cada dia. E nesse meu caminhar, eu conheci não sei quantas pessoas, 10, 20 mil, 100 mil, não sei, mais de 500 pastores, e eu vi muita gente na igreja sofrendo, angustiada. Mas o que mais me dói dentro da igreja é gente murmurando. Me dói muito, me dói muito. Eu tenho um casal de líderes lá na Espanha. Eu não sou o pastor deles, o pastor João é o pastor deles. Eu sou apenas o auxiliar do pastor da igreja. Eu tenho um trabalho que eu comecei, mas eu ajudo na igreja, né? E eu ainda cuido de 3 grupos de casais, 2 na igreja e um grupo que nós temos, que eu nem falei sobre isso, só vou falar à tarde, não sei se vai dar tempo para falar à noite. E também trabalho com uma equipe de futebol, né, que nós somos 200 crianças, né, e essas 200 crianças, eu só vou contar à tarde sobre isso, é uma história muito linda, muito bonita. Passou mais de 500 crianças lá e 50 delas se converteram. Nesse meio dessas crianças, o Gilberto e o Joel estiveram lá, tem muçulmanos, tem gente de 18 nações. E todos eles, algumas vezes, porque de vez em quando a nossa camiseta, nós ficamos sem camiseta, porque nós não temos camiseta, de vez em quando não temos bola, de vez em quando não temos nem chuteira para jogar futebol, mas nós somos uma equipe federada. E eles levam, quando tem essa camiseta, escrito atrás, solo Cristo, somente Cristo, em português. E a gente, por onde anda? Nós fomos campeão da 8ª divisão nacional. A 8ª divisão nacional talvez seja mais organizada do que a 1ª divisão nossa aqui. Nós fomos para a 7ª divisão e ontem nós ganhamos. Em nome de Jesus, nós ganhamos ontem. Porque nós tínhamos perdido 4 vezes na 7ª divisão. Nós queremos chegar na 2ª e na 3ª. E se o milagre divino, nós vamos chegar na 1ª. O nome da nossa equipe é Evangélico Futebol Clube. Eu era santista, eu era Inter, agora eu primeiro sou evangélico. E depois eu sou Santos, e depois eu sou Inter ainda, né? E eu gostaria que eu vou voltar onde eu falei, eu tenho um casal de líderes, que a minha esposa trabalha com eles, eu não trabalho com eles. E eles são muito preciosos. Muito, muito preciosos. Mas são muito murmuradores. E vou dizer para eles isso. Porque a murmuração impede a glória de Deus se manifestar na sua vida. Os 2 são líderes, um é músico, outro é líder da escola dominical. Minha esposa trabalha nessa escola com ela. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Essa boca, a tua, a minha, a nossa, só existe para anunciar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? O que é o Evangelho? Más notícias? É boas notícias. É boas novas. Irmãos, nós vivemos para isso. Quando Deus se encarna, Deus vira feto. Quando Deus vive 33 anos, morre na cruz, é só para que nós conhecemos o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo é o teólogo da igreja, mas Jesus é o cara da igreja. E é o único cara da igreja. É o homem da igreja. E se você analisar que Jesus, o próprio Deus, se encarna no homem, o próprio Deus nasce de uma menina chamada Maria, esse próprio Deus nasce numa manjedoura, o próprio Deus foge para o Egito, o próprio Deus volta para o Egito e vai morar em Nazaré. Nazaré é pior, não vou dizer, tá? E depois, se vocês quiserem, eu falo o que eu ia dizer, particular, mas eu não vou falar gravado. É pior do que vocês imaginam, é o pior lugar que tinha na época para morar. Era pior que a favela da Rocinha.
Isso eu posso falar. Apesar que a favela da Rocinha está bem melhor hoje. E vai lá, aquele menino nasce lá, vive lá naquele lugar quase 30 anos, mais ou menos uns 27 a 25 anos. É filho de um menino, de um homem chamado José, que a gente conhece. Ele fica carpinteiro. Agora imagine, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todo o ouro, de toda a prata, dono de tudo e de todos, Criador de tudo e de todos, o único que é eterno, fica 25 anos em Nazaré. 25 anos em Nazaré, vocês não sabem como que é. Mas porque ele ficou 25 anos em Nazaré, Nazaré foi transformada e até hoje é uma das melhores cidades de Israel. Deixa eu tentar pôr um link nisso. Aonde você estiver, não importa se seja Nazaré, Rocinha, não importa se seja qual bairro você queira imaginar. Eu não quero citar para não discriminar nenhum deles. Eu morei aqui, então eu conheço alguns. Trabalhei aqui. Quando você passa, aquele lugar é transformado pelo poder do Evangelho. E eu queria dizer mais uma coisa, para tentar encerrar, que eu tenho 3 minutos. E eu vou ficar por aqui. Ninguém viu Jesus. Alguns, talvez, por revelação. Mas quem teve visão de Jesus, viu parcialmente Jesus. Quem conheceu Jesus, viveu com ele na Galileia, viveu com ele em Jerusalém. Mas nós não conhecemos Jesus. Mas eu queria dizer para você, vocês são Jesus. Vocês são Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele cresçam não pereçam, mas tenha. Eu gostaria que vocês lessem o texto dessa seguinte maneira agora, parafraseando o texto. Eu nasci, existo e sobrevivo, porque eu amo o mundo de tal maneira que vou dar o melhor de mim para que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é Evangelho. Se você não conseguir amar o mundo, e quando eu estou falando do mundo, eu estou falando de humanidade, eu estou falando de pessoas. Nós somos os Cristo de Canoas, nós somos o Jesus do Rio Grande do Sul, nós somos o enviado do Brasil, nós somos os únicos portadores desse Evangelho no mundo. Os anjos gostariam de estar no meu e no teu lugar, mas Deus falou: não, eu escolhi aquele povo que vive em Canoas. E eu queria dizer para você uma coisa: Deus confia muito mais em você do que você mesmo. Você vai falar: eu não fiz curso de teologia. Eu posso dizer: eu também não terminei o meu, porque eu fui convidado para ser auxiliar do pastor José no meio do curso de teologia. Eu não conheço tanta Bíblia. Eu também não conheço tanto assim. Só li 3 vezes, deveria ter lido 30. Eu não sei falar. Eu também não sabia, tinha um medo de microfone. Era o cara mais tímido que eu conheci, era eu mesmo. Era muito vergonhoso, né? Eu não estou tremendo por vergonha, eu estou tremendo aqui por falta de doce. Alguém me pergunta se eu tenho mal de Parkinson. Não, falta um bolo de morango eu comer hoje para ficar bom, né? Eu também estou cansado e gripado, né? E eu queria dizer isso para você: Deus confia muito mais em você do que você. Sabe por quê? Porque Ele mora em você, e Ele sabe que Ele em você é esperança de glória para Canoas, para Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Pai, eu te louvo pela tua palavra que é santa, pela tua palavra que é boa, pela tua palavra que é agradável. Que o teu Espírito Santo
faça tudo o que lhe apraz na vida de todos que estão aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Passe um minuto, pastor. Eu convidaria vocês a ficarem de pé e convidaria você a fechar seus olhos. O Disney tem trazido uma palavra de Deus aos nossos corações e talvez você, como o prefácio do livro do Ariovaldo diz que as maiores batalhas estão na nossa mente. Talvez você já tenha escutado tantas vezes de que você é filho de Deus, que Deus te ama, que Deus tem um projeto para você, que Deus quer fazer com que a sua vida seja uma vida plena e abundante. Mas a grande verdade é que você não consegue enxergar, não consegue vivenciar isso. E os seus sentimentos, as suas emoções e talvez até as vozes que você escuta no seu íntimo, ou talvez até mesmo as pessoas que te rodeiam, digam, olha, qualquer um menos você. Essa é a batalha da nossa alma, essa é a batalha espiritual. Mas Deus nessa manhã tem trazido esse homem do lado de lá, do Oceano Atlântico, para trazer essa palavra, trouxe você a essa reunião dessa manhã, para que você viva o projeto de Deus, que você entenda que você nasceu em Deus, você é escolhido de Deus. Deus quer te separar como filho, e Ele quer que a sua vida seja uma vida plena, uma vida que alcance o propósito de Deus em todas as áreas. Então, se nessa manhã você gostaria que verdadeiramente a presença de Deus fosse uma realidade, você quer dizer, Deus me ajuda a viver essa realidade, me ajuda a superar, entra no meu coração, entra na minha vida, eu queria orar com você. Aí onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração, sobre o seu peito e fale com Deus agora, como um filho fala com o pai. Talvez a voz do acusador tenha te dito que você é uma pessoa que tem pecado, tem errado tanto, mas como disse o pastor, em Cristo nós somos nova criatura. O que passou ficou para trás, e a Bíblia chega a dizer que o próprio Deus diz, eu não me lembro mais. As coisas passam e são lançadas no mar do esquecimento. Então nem mesmo você e eu devemos estar apegados às coisas que passaram, mas existe diante de nós uma nova vida para ser vivida em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós te damos graça, aleluia, porque um dia Paulo escreve a uma igreja, e essa mesma palavra é direcionada a nós, que em Cristo Jesus nós nascemos em Deus. Deus nos escolheu, Deus nos separou, não por nossos méritos, não por nossas capacitações, mas pelo amor, pela graça, pelo favor. E agora, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus deixe essa verdade bem clara em cada coração, que todos agora assumem o seu lugar, a sua identidade em Cristo, que sejam boca de Deus, que sejam um instrumento de Deus em meio a essa geração, que possamos cumprir o propósito, a missão das nossas vidas, porque somente assim teremos uma vida plena e abençoada. E se porventura existe alguém aqui essa manhã que não te conhece dessa maneira viva, verdadeira, um verdadeiro relacionamento, te revela de uma maneira toda especial em nome de Jesus, porque daí nós vamos poder cantar de uma maneira clara e verdadeira em nome de Jesus. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver e ser a casa de Deus, onde flui o amor. Que o amor de Deus invada cada coração, que o amor de Deus se manifeste na nossa boca, nas nossas ações, nos nossos lares, de uma maneira plena e poderosa. E se você quer saber mais de Jesus, essas pessoas que estão com colete cor de laranja, elas têm uma literatura e um CD gratuitos. Não saia dessa reunião sem falar com eles. Leve para casa, leia e saiba que Deus quer que a sua vida tenha um sentido todo especial. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Leva-nos aos nossos lares.
Abençoa-nos na nossa reunião à tarde, a nossa reunião à noite, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos para a honra e para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. O pastor Dizem vai estar falando de missões 4 horas da tarde. Se você quiser estar conosco, e à noite ele estará conosco no nosso culto 19h30. Deus abençoe. Leve a nossa revista, participe, se inscreva para o curso de noivos. Divulgue o nosso ministério, o nosso espetáculo de Natal. Para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém.